Bom dia, eu sou Helena, psicóloga. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre depressão na adolescência. Antes da gente entrar aí sobre o assunto de depressão, vamos falar um pouquinho das características do adolescente. A entrada na adolescência, a gente tem várias mudanças aí, físicas, corporais, de humor, desenvolvimento dos seios, os pelos, o odor do adolescente, que é muito característico. E junto com isso vem também mudanças na socialização do adolescente. Ele passa a pertencer a grupos, muitas vezes esse grupo passa a ter uma opinião mais importante ou mais valiosa que os seus pais, e é um momento muito difícil para a grande maioria dos pais lidar aí com essas mudanças no seu filho. Hoje, uma das coisas que tem preocupado os profissionais que trabalham com adolescentes é a questão da depressão. Como diferenciar o que é uma depressão do que é, de repente, aí um momento que o adolescente não está bem. Uma característica muito grande, muito grande no público adolescente é a impulsividade. E ela é extremamente perigosa. Então vamos pensar assim, o adolescente hoje, ele termina um relacionamento e logo em seguida muitas vezes ele tem uma tentativa de suicídio. Se a gente for falar de suicídio, o público do adolescente é o público que mais tem tentativas, né? A gente vai ter aí um outro público que vai cometer mais suicídio, mas o adolescente é o que mais tenta. Muitas vezes essas tentativas começam com automutilações. Então nós vemos aí adolescentes que se cortam, que se machucam, que tomam remédio aí em excesso, e muitas vezes eles minimizam, ou os pais às vezes nem percebem que o filho está tendo esse tipo de comportamento. Alguns adolescentes começam cortando os braços, quando os pais percebem, eles começam a cortar os seus abdômenes, ou as suas pernas, as suas coxas. Aí eu sempre vou indicar o trabalho da terapia familiar sistêmica. A gente tem um adolescente que está pedindo socorro, que está pedindo ajuda, e a gente tem uma família que também vai ter dificuldade em lidar com este pedido de ajuda. Eu tenho muitos pais que minimizam um corte, uma automutilação dos seus filhos, até porque o adolescente ele é o rei de manipulações. Então, muitas vezes eles falam assim, não, foi o gato, foi o cachorro, e a gente sabe que não, que muitas vezes é ele mesmo que está fazendo esses cortes nos seus braços, nas suas coxas, no seu abdômen. Então a gente precisa procurar ajuda, e essa ajuda, na minha opinião, ela tem que ser uma ajuda familiar, até para a gente poder reconhecer qual é o start aí que dá desse adolescente de pedido, entender que isso é sofrimento, que isso não é chamar atenção, né? E que o limite que separa o que é sofrimento e o chamar atenção é um limite muito pequeno. Então, entre o adolescente pedir socorro e ele fazer alguma coisa contra si, é um limite muito pequeno. E aí nós temos que trazer essa família para atendimento em conjunto. Aí eu indico o trabalho de duas profissionais que trabalham aqui na clínica, psicóloga Adriane e psicóloga Lara, cada um aí com as suas habilidades, que trabalham nessa abordagem sistêmica com adolescentes. A gente tem que entender que muitas vezes uma automutilação, uma tentativa é um pedido de ajuda. Esse pedido é muitas vezes movido pela impulsividade que o jovem tem, né? Nós não podemos minimizar isto. Muitas vezes tem pais que me falam assim, puxa, Helena, mas ele se cortou e no dia seguinte foi para uma festa. Sim, o adolescente ele oscila muito o humor dele. Mas nessa oscilação de humor vem junto a impulsividade e a gente tem que cuidar. Então fica aqui a minha dica, fica aqui o meu convite, né? Se você tem aí um adolescente em casa que está sofrendo por isto, marque um horário, venha conhecer os nossos profissionais. A intervenção medicamentosa, em alguns casos, se faz necessário. A gente não está falando de medicação que vai deixar o paciente sedado, em hipótese alguma. Hoje a psiquiatria moderna não trabalha com esse tipo de intervenção. E nós temos então o Dr. André Gabardo, o Dr. André Simeone, que também podem ajudar nesse período. Tá
tá bom? Um beijo grande, boa semana. E amanhã a gente vai falar sobre depressão na vida adulta e os nossos desafios aí, tá bom? Um beijo, fiquem bem.